Série especial. Band Cidade mostra em 2 reportagens a partir de hoje o cenário atual da dengue em Santa Catarina e a importância da população na luta contra o mosquito transmissor. A greve do Serviço Municipal de Florianópolis. Servidores municipais de Florianópolis fazem manifestação em frente às UPAs Norte e Sul. A inflação na capital do estado. Índice do custo de vida fecha maio em alta de quase 0,5 ponto percentual. Tarifas mais caras. Casan anuncia para julho reajuste nas contas de água e de esgoto. Seminário estadual. Evento discute adoção e atenção integral a crianças e adolescentes. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A gente começa hoje uma série de 2 reportagens especiais no Band Cidade sobre a luta de Santa Catarina contra a dengue. A repórter Cristine Luiz mostra nesta primeira reportagem os números da doença no estado que, infelizmente, não param de crescer. E também a importância cada vez maior da prevenção à doença. Acompanhe. Dengue e Aedes aegypti. Há mais de 40 anos, os nomes da doença e do mosquito que a transmite se tornaram parte do cotidiano dos brasileiros. Nos primeiros 5 meses deste ano, o Brasil registrou um aumento de 30% de casos de dengue. Santa Catarina ultrapassou a marca de 50 mil casos confirmados. O número quase dobrou em um mês, segundo o boletim epidemiológico mais recente, divulgado nesta semana pela Vigilância Epidemiológica Estadual. Ao todo, 53 pessoas morreram em decorrência da doença. A gente tem mais de 59 mil casos que estão em investigação pelos municípios, então esses números tendem a aumentar. São 120 municípios que identificaram a transmissão da doença aqui no estado, sendo que 33 estão em epidemia de dengue. 235 municípios têm focos do mosquito. 148 estão infestados. Santa Catarina registrou de janeiro até agora 43 mil focos Aedes aegypti. Na Grande Florianópolis, os números são ainda mais preocupantes. Segundo especialistas, o avanço da dengue no sul do país pode ter relação direta com o aumento médio da temperatura. Porém, nos últimos 20 anos, o mosquito transmissor da doença encontrou aqui condições ideais para permanecer nos meses mais frios do ano. A gente tem uma tendência de diminuir a transmissão da dengue com os meses mais frios. A gente observa isso. Mas, por exemplo, ano passado foi um ano que a gente observou a transmissão de dengue em todas as semanas do ano. Então, mesmo nos períodos mais frios do ano, a gente registrou dengue aqui no estado. Então, sim, é um momento que tem essa tendência de diminuição, mas os cuidados com a eliminação de criadouros e prevenção não pode nunca parar. O aumento de casos de dengue tem contribuído para a lotação de emergências hospitalares e principalmente das UTIs nas últimas semanas. A Cássia viu de perto o que a dengue provocou no filho da amiga, que chegou a ficar hospitalizado em estado grave. As plaquetas caíram tanto que ele ficou quase 2 semanas e meia hospitalizado, e um jovem, né? Então isso não é brincadeira, né? As pessoas têm que se conscientizar que é um assunto assim muito delicado. E quem já teve assim, as pessoas que tiveram, né, diz que é horrível os sintomas, né? Este médico infectologista alerta para que a população mantenha os cuidados e não ignore os sintomas. A principal preocupação com a dengue é a fase inicial da doença, que dá muita viremia, e você pode aí apresentar um racho no corpo, né? Ficar com o corpo vermelho, muita dor no corpo, pode dar diarreia, vômito. É a transição dessa fase para a fase imune, que a gente produz anticorpo contra o vírus para matar o vírus. Nessa transição pode acontecer alterações da pressão arterial, perda de líquidos, e a pessoa pode fazer uma coisa que é muito grave, chamada choque da dengue. A água parada é o local preferido para a proliferação do mosquito transmissor da dengue, o que torna a eliminação dos criadouros a principal medida de prevenção. E aí, o apoio da população é fundamental. A gente sempre ressalta isso, que a melhor maneira de prevenir a doença é eliminando criadouros do Aedes aegypti.
Então, fazer uma vistoria uma vez na semana, né? No seu local de trabalho, residência, escola, universidades, enfim. Dentro de casa é importante, pratinho de planta que acumula água. Algumas geladeiras têm um reservatório atrás que acumula água também, então a gente quase nunca olha esses locais. Então, procurar esses locais, que são todos locais que a Aedes com certeza utiliza para postura de ovos. Na segunda reportagem, nesta sexta-feira, você vai ver como é feito o trabalho de fiscalização de combate ao mosquito transmissor da dengue e também as dificuldades que os fiscais têm de fazer a população cooperar com esse importante e decisivo trabalho. É amanhã, não perca. Mudando de assunto, a gente fala agora da greve no Serviço Público Municipal de Florianópolis. Hoje, segundo dia da paralisação, servidores fizeram protestos em frente às unidades de pronto atendimento Norte e Sul. Na UPA Sul, cerca de 100 trabalhadores da área de saúde participaram da manifestação. Com faixas e carro de som, os servidores cobraram cumprimento de promessas feitas à categoria. O movimento também tentava mobilizar a população sobre os problemas enfrentados pelos servidores. Negociando há mais de um mês e meio com a Prefeitura, e a Prefeitura, além de apresentar uma proposta financeira muito baixa, parcelada, que não garante as carreiras dos trabalhadores, ela não colocou para a gente a chamada do concurso da saúde, uma pauta que já estava acordada no ano passado, então ela está atrasada. Os servidores em greve realizaram um protesto em frente às UPAs Norte e Sul. Eles reivindicam melhorias salariais e nas condições de trabalho. A categoria também é contra a chamada terceirização, que é o repasse da gestão das unidades para as organizações sociais, as OSs. Ainda na quarta-feira, a Justiça decretou a greve dos servidores como ilegal e determinou o imediato restabelecimento dos serviços municipais. Na decisão, o juiz Sérgio Roberto Basque Luz determina que os sindicalistas mantenham distância de qualquer imóvel público, sob pena de multa diária de R$100 mil, em caso de descumprimento da decisão. De acordo com a Prefeitura da capital, apesar da greve, todas as UPAs funcionaram normalmente nesta quinta-feira. Já a área da educação foi a mais impactada pela greve. Nós estamos monitorando esses centros de saúde e vamos tomar medidas para melhorar o atendimento à população. Vale lembrar que, por decisão judicial, todos os servidores públicos deveriam estar trabalhando no dia de hoje. Portanto, o meu alerta é que os servidores se informem a respeito da decisão judicial, onde o desembargador exige o retorno ao trabalho sob pena de descumprimento de decisão judicial e os consequentes atos de responsabilização a respeito disso. 2 operações foram deflagradas hoje pela Polícia Civil. Uma das ações combateu criminosos envolvidos em roubos a agências bancárias. A outra operação combateu o tráfico de drogas. No total, 13 pessoas foram presas. Policiais civis de Itajaí deflagraram a segunda fase da Operação X e cumpriram 6 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão nas cidades de Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas e São José. Uma 7ª pessoa foi presa em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidos armas de fogo, simulacros de armas, uma máscara, R$5 mil em dinheiro, veículos, aparelhos eletrônicos, notas e documentos falsos. As investigações apuram uma associação criminosa responsável por pelo menos 3 roubos a agências bancárias de Itajaí e região entre julho de 2021 e junho de 2022. Em todos os casos, os crimes eram cometidos por 3 homens armados, que atacavam as agências logo no começo do expediente e levavam armas dos vigilantes e dinheiro. Nos 3 roubos, um total levado chegou a R$500 mil. Em Itaiópolis, policiais civis de Mafra deflagraram a Operação Golpe de Machado. Foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão. Os policiais apreenderam cocaína, maconha, munições, dinheiro, celulares e documentos para o aprofundamento das investigações. Durante a operação, 6 pessoas foram presas em flagrante por posse irregular de munição e tráfico de drogas. Segundo a polícia, os envolvidos também agiam em furtos e roubos na cidade de Itaiópolis. 3 internos fugiram do presídio regional de Araranguá, no sul do estado. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração Prisional e Socioeducativa, os fugitivos ainda não foram localizados. A Polícia Militar faz buscas. O Instituto Geral de Perícias fez análise do local e os procedimentos administrativos estão sendo adotados para apurar as circunstâncias da fuga. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Os destaques desta quinta-feira chegam com a Joana Treptow. Olá, Joana, boa noite.
Olá, boa noite. Daqui a pouquinho tem Jornal da Band. Você vai ver que a economia brasileira cresceu acima do esperado no primeiro trimestre e a alta foi puxada pelo agronegócio, que teve a maior alta em quase 30 anos. Bom, junho chegou e o comércio aposta nas vendas para o Dia dos Namorados e também para as festas caipiras. O renascimento do Corinthians, hein? Com um veterano no comando. Foi bonito. Todos os detalhes a partir das 7h20 no Jornal da Band. Combinado. A seguir no Band Cidade, nossos repórteres mostram como foi o primeiro dia nos postos de combustíveis com a nova alíquota uniforme do ICMS. E veja também, inflação em Florianópolis fecha em alta no mês de maio, segundo o indicador da ESAG Udesc. Os detalhes no próximo bloco. Eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade. A ESAG Udesc divulgou hoje os dados do custo de vida na capital catarinense e a inflação em Florianópolis relativa ao mês de maio. De olho aqui no telão do Band Cidade para as informações. No mês de maio, na comparação com abril, alta de 0,42% na inflação. Foi um recuo de 0,19 ponto percentual em comparação com abril. E em relação a maio do ano passado, uma ligeira alta, quase estabilidade, 0,06 ponto percentual em relação a abril do ano passado, a maio, melhor dizendo, do ano passado. No ano, alta acumulada de 3,16%. E nos últimos 12 meses, alta acumulada de 3,47%. Dos 297 itens pesquisados, 114 tiveram aumento, 119 ficaram estáveis, 64 tiveram queda de preço. No recorte por setor em maio, as maiores altas foram em itens que pesam menos no orçamento das famílias. São eles artigos de residência, 3,86%, saúde, 2,17% e comunicação, 1,39%. Os dois que mais pesam no indicador, a alimentação aumentou 1,01%, puxada aí pela forte alta nas refeições consumidas em restaurantes e lanchonetes e pelos itens comprados em feiras e supermercados. E transportes, que é o outro que mais pesa, teve queda, 1,27%, queda influenciada pela redução de 13,2% nas passagens aéreas e de 4% na gasolina. E por falar em combustíveis, ontem você viu aqui que entrou em vigor a nova alíquota uniforme do ICMS exatamente para a gasolina. O repórter Ronaldo Penedo hoje foi às ruas para saber a repercussão desse novo reajuste e se ele vai ou não impactar nas bombas para o consumidor. Neste posto da capital, o litro da gasolina comum subiu 40 centavos e o combustível já custa R$ 5,69. A subida de preços provocada pela nova alíquota uniforme do ICMS assustou os motoristas. Pra gente que anda assim sempre de carro, não toma condução, é pesado. O João usa moto para trabalhar todos os dias e está preocupado com os impactos da nova alta da gasolina. A gasolina eu acho que devia ser uma coisa um pouco mais acessível pra gente. Acho que não devia ser um problema tão grande assim, sabe? Para os motoristas de aplicativo, um novo aumento pesa no orçamento. O jeito é pensar em alternativas para economizar. Tem que procurar um posto mais longe, mais barato, né? O gás não tem vantagem nenhuma, né? O reajuste do ICMS se deve a uma recomendação do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAZ. A cobrança do imposto passou a valer nesta quinta-feira. Em Santa Catarina, o aumento médio do combustível deve ficar em torno de 5%. A partir de hoje, no estado de Santa Catarina, em função de que pagávamos 0,95 centavos por litro e hoje estamos pagando 1,22 centavos por litro. Isso significa um aumento em torno de 27 centavos. Os postos de gasolina que receberam o produto hoje já efetuaram esse repasse para o produto. Nós acreditamos que em 3 dias, no máximo, todos os postos já deverão estar acrescido o preço em 27 centavos. As contas de água e de esgoto de clientes da Casan vão ficar mais caras a partir de julho. O anúncio foi feito pela presidência da companhia estatal.
O aumento de 6,35% correspondente à inflação dos últimos 13 meses foi publicado no Diário Oficial do Estado. Segundo a Casan, o reajuste vai valer para as tarifas de água e esgoto, para infrações e para os serviços oferecidos pela companhia. O reajuste depende de autorização das agências reguladoras do Estado. Se efetivado, a taxa mínima sobe dos atuais R$ 35,08 para o fornecimento de água para R$ 37,31. As taxas de esgoto equivalem a 100% do valor da tarifa da água. Os aumentos tarifários da Casan são anuais. E a Justiça Federal negou o liminar para o Sindicato das Indústrias da Pesca de Itajaí, que pediu para a Justiça que a cota da pesca da tainha deste ano na frota industrial fosse de 600 toneladas, o mesmo total autorizado no ano passado. Uma portaria interministerial proibiu a pesca industrial do peixe neste ano. A decisão foi da juíza Vera Lúcia Feio, da 2ª Vara Federal de Itajaí. A magistrada considerou que a portaria que estabeleceu as cotas reduzidas para este ano foi baseada em critérios técnicos e está de acordo com a legislação. Cabe recurso ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O tempo vai ser estável em Santa Catarina nesta sexta-feira. É a influência de uma massa de ar seco no litoral sul do país. O dia, a gente pode ver no mapa da previsão, vai ter tempo seco em todas as regiões de Santa Catarina. Tem um pouco mais de nuvens e nevoeiros isolados no amanhecer nas regiões do Vale do Itajaí e também na região norte de Santa Catarina. As temperaturas vão estar mais baixas pela manhã, comecinho da manhã, até com geada isolada nas áreas mais altas do Planalto Sul. Ao longo do dia, os termômetros registram elevação das temperaturas e à noite, novamente, ocorre a queda. Na capital do estado, mínima de 16, máxima de 26 graus, tempo firme, sol predominando. Em Joinville, variação entre 17 e 26 com sol entre nuvens. Em Blumenau, mesma condição, mínima de 14 e máxima de 25. Página 2 agora, Criciúma, sol forte, mínima de 12 máxima de 23 graus. Em Lages, a mesma condição, variação entre 5 e 19. E em Chapecó, também sol forte, dia ensolarado, mínima de 12 e máxima de 23 graus. A seguir, no Band Cidade, tem o esporte. E veja também, Florianópolis cedia seminário estadual sobre adoção e proteção integral a crianças e adolescentes. Os detalhes após o intervalo. Continuem com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade. Olha, junho começou com um seminário de conscientização sobre os processos de adoção em Santa Catarina e também a atenção integral a crianças e adolescentes. Você confere agora na reportagem de Gabriela Mariotto. Quando completaram 5 anos de casados, Vanessa e Fábio decidiram que era hora de aumentar a família. Depois de uma série de consultas médicas, descobriram que são um casal infértil. Foi então que decidiram entrar na fila para adotar. Ao todo aí são 4 anos já em todo esse processo, oficialmente na fila 1 ano e pouquinho. E qualquer telefone que toca, que é um DDD diferente, eu já fico, ai meu Deus, é hoje que os guris vão chegar. Desde 2021, o Fábio e a Vanessa estão na fila de adoção. Toda essa espera não diminuiu a vontade dos dois de dividir a vida e o amor com as crianças. Tanto que o quarto dos filhos, que eles tanto aguardam, já está pronto. Todo o processo ele passa por análise com psicólogo, com análise com assistente social, passa por exames, por testes, a gente passa por período até de integração com pessoas que já vivem essa história. Então, ou seja, a gente acaba se sentindo realmente capacitados e, principalmente, a gente tem certeza de que a gente tomou uma decisão certa e que isso daí vai ser bom para nós. Os grupos de apoio à adoção estão sendo um grande suporte para o casal. O Instituto Hope House de Florianópolis é um dos que promove encontros deste tipo, entre famílias que querem adotar e aquelas que já adotaram. Buscando conscientizar ainda mais pessoas sobre este processo, o Instituto promove o primeiro seminário estadual de adoção e proteção integral. Então a gente começou a trabalhar com essa pauta de uma forma muito mais amplificada. E hoje o Instituto, depois de 10 anos, continua com os programas de esporte, cultura, arte, com esse mesmo público-fim, trabalhando em parceria com as instituições de acolhimento também aqui da cidade e também com o serviço de família acolhedora. Então nós também temos uma forma de acolhimento, né, através de famílias dessas crianças e adolescentes e também trabalhamos nessa rede que vocês estão vendo aqui no seminário, né, de adoção, nosso primeiro seminário estadual, que a gente trabalha nessa articulação, né, com
conhecendo os atores que atuam na área da proteção da criança e adolescente nessa temática da adoção. Os processos legais pelos quais as crianças precisam passar para estarem disponíveis para a adoção são complicados. Antes de serem entregues a alguma família que está na fila, é preciso verificar se nenhum parente pode ser lar para elas. Não só da família de origem, mas também a família extensa, que é um tio, um avô, né, um padrinho que mantém vínculo com a criança, né, e que precisa ser investido. Não havendo qualquer possibilidade nesse sentido de manter na família de origem ou manter essa criança na família extensa, vai para disponibilização para adoção. E enquanto o casal espera a ligação que vai avisar a chegada dos filhos, toda a preparação é importante. A adoção é como se tu estivesse sempre numa montanha-russa. E tem dia que tu fala, não, vai acontecer esse ano, esse Dia das Mães, esse Natal, Dia das Crianças. E tem ano que a gente já quer entrar, às vezes, num clausura e falar assim, ai, calma, que tá doendo porque não chegou. A gente vivencia eles todos os dias. Então, um dia que o encontro acontecer, com certeza vai ser algo mágico para a gente e Deus estará nos abençoando com os nossos filhos. No esporte, o destaque de hoje vai para o Figueirense. O clube foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, e vai ter que disputar uma partida no estádio Orlando Scarpelli com portões fechados. Além disso, o Figueirense foi multado em R$20 mil. As condenações se devem à confusão nas arquibancadas do Scarpelli durante a partida contra o Paysandu pela Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, no dia 3 de setembro de 2022. O árbitro da partida, na época, Bruno Arleu de Araújo, relatou em súmula que torcedores do Paysandu lançaram cadeiras e bombas contra jogadores e torcedores do Figueirense. O incidente ocorreu aos 24 minutos do segundo tempo do jogo, após o gol da vitória do time catarinense, marcado pelo atacante Gustavo Henrique. E começou hoje a 19ª edição da Feira do Livro de Joinville, no norte do estado. O evento vai contar com escritores renomados e mais de 50 estandes. Veja. Quase 120 horas de um intenso encontro com as letras. A 19ª Feira do Livro de Joinville abriu as portas nesta quinta-feira e vai até o dia 11 deste mês no Expocentro Edmundo Dobrova, anexo ao Centro Eventos Carl-Hansen. A entrada na feira é totalmente gratuita e quem vir até aqui, além de poder adquirir um bom livro, também poderá conferir algumas palestras. Entre algumas, com a escritora Maria Inês de Almeida, que é portuguesa, e também com o cineasta, escritor e ator brasileiro Lázaro Ramos. Serão 20 autores convidados para uma maratona de conversas com leitores e sessões de autógrafos. Haverá também 40 escritores independentes, sendo a maioria locais. Trazer o escritor local para cá é você abrir a oportunidade para que ele esteja lado a lado com os escritores nacionais, né? Isso é muito interessante. Dá visibilidade e principalmente de você criar uma rede de contatos. Teatros de fantoches e musicais também serão atrações garantidas para o público. O escritor Léo Cunha abriu a rodada de palestras para o público infantil e falou sobre a importância da Feira do Livro de Joinville. Para o autor é muito importante, eu estou há 30 anos nesse mercado, né? Já rodei aí feiras no Brasil inteiro e a de Joinville é uma das feiras que eu acho que é mais organizada e que envolve mais a comunidade, sabe? Não é só um evento daqueles dias, ela é a culminação de todo um trabalho feito ao longo do ano. Apaixonados pela literatura encontram na feira livros dos mais diversos gêneros para crianças e adultos a preços acessíveis e até mesmo gratuitos, o que é comemorado pelo professor Zeca Chaves, que destacou a importância da leitura. Nós precisamos urgentemente voltarmos aos livros. A pandemia, trouxe uma boa notícia. O brasileiro passou a ler muito mais depois da pandemia, especialmente o pessoal da terceira idade. Isso é muito bom. A gente foge um pouco das redes sociais que nos escraviza, e voltamos às letras, aos livros. Então venham para a feira. Pois é, toda oportunidade de estímulo à leitura é válida. Em Joinville, em Florianópolis, em Criciúma, em todo o estado e em todo o país. Quanto mais leitura, mais cultura, com certeza. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. As reportagens desta edição estão no nosso portal, tvbv.com.br. Acesse, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.
Atenção para o top de 5 segundos.